Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos dar a continuidade da entrevista com o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Obrigado, doutor, por estar nos concedendo a continuidade desse programa, levando as explicações e pela necessidade que realmente os nossos caminhoneiros, os nossos ouvintes precisam. Então é por isso que o senhor está conosco aqui a explicar um pouquinho mais daquilo que nós precisamos e entender e fazer com esse novo meio de se aposentar, que eu não sei se vai conseguir. Vamos lá, Norival, obrigado mais uma vez. A gente vai tentar explicar, eu acredito que a gente não vai conseguir resolver tudo, até porque não está definido ainda a legislação, a gente vai ter que, conforme passar a lei, ir ajustando, né? E a gente tinha parado numa pergunta. Eu vou continuar com ela, nós tínhamos parado nessa pergunta. Eu estou com uma coisa na cabeça que eu vou colocar um dado aqui que você vai assustar. Mas eu queria que você colocasse mesmo, porque é como eu fiz a pergunta no programa anterior e falei que ia dar continuidade nesse, que nós temos aí hoje 12 milhões ou mais de pessoas desempregadas. E estão elevando a data das pessoas se aposentarem, com certeza nos dando aí mais 5, 10 ou sei lá quantos anos para nós poder continuar trabalhando. Então a pergunta é, aonde eu vou ter um emprego? Se eu não tiver um emprego, eu não vou ficar inadimplente? Eu ficando inadimplente, eu não vou deixar de me aposentar? Eu já não vou perder até o que eu tinha feito? Complicado. É assim, Norival, na verdade, eles estão estipulando uma idade de 65 anos, né? E como eu tinha falado até no programa anterior, você tem hoje no mercado, às vezes com 50 anos de trabalho, é difícil a recolocação no mercado. Então a gente vai, na minha visão, vai jogar muita gente na informalidade. Essa é a minha visão. E tem um dado, que é importante, que eu andei dando uma olhada, algumas pessoas vão se aposentar, até vão conseguir se aposentar, e vão receber durante 1 ano, 2 anos. Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, expectativa de vida, porque o governo fala hoje numa expectativa de vida em torno de 75 anos. Né? Seria muito bom se toda a população vivesse até os 75 anos. Mas a gente tem, por exemplo, o estado do Alagoas, Maranhão e alguns outros estados do Brasil, onde a expectativa de vida do homem é de 66 anos e meio. Ou seja, você vai trabalhar, vai pagar durante 49 anos para ter um benefício integral e vai viver 1 ano e meio, vai receber o benefício e morrer. Por quê? Na verdade, a expectativa de vida, a média de vida brasileira aumentou, mas nos estados mais ao sul, né? Então a gente tem estados do país aí onde a média é de 80. Então, como é feito numa média nacional, muita gente não vai ver essa aposentadoria, né? Eu costumo brincar até que quem acredita em reencarnação, né, eu não tenho uma religião, mas quem acredita vai pagar nessa vida e volta na outra para receber a aposentadoria. Isso se não mudar de novo o formato de se aposentar. Dizem já que para 2040, 2050, a idade já teria que ser elevada para 67 ou 70. Então vai chegar um ponto que as pessoas não vão se aposentar, o governo só vai arrecadar, né, e não vai ter a aposentadoria. Doutor, mas o governo está dizendo que ele tem prejuízo. E até vejo, ele se determina que tem que fazer todas essas mudanças, porque amanhã não vai ter caixa para poder pagar a aposentadoria, mas eu vejo eles hoje, a reclamação é o momento. Mas eles estão gastando, e uma mídia é cara, ela custa dinheiro. E eles estão gastando, colocando bonequinho, que é 1 para 10 ou 10 para 1, alguma coisa assim. Isso é justo? Então, na verdade, Norival, o falado déficit da Previdência. Existe um déficit, como eu já tinha até comentado no programa anterior, por situações que o próprio governo vai criando, né? Então, por exemplo, houve a desoneração da folha, que é em favor de bancos, de grandes empresas montadoras, né? Onde 300 bilhões de reais deixaram de entrar para o Caixa da Previdência. Então, são situações que o próprio governo criou, né? Ele abre mão de receber dos empresários e tira do trabalhador. Além disso,
as verbas previdenciárias, que o trabalhador contribui e paga por isso, acabam sendo utilizadas para outras coisas. Construção de estádio, de Copa, que está aí um monte de elefante branco, construção de Rio Niterói, Transamazônica. Então, assim, uma verba que não tem nenhum benefício em retorno ao trabalhador. Porque, por exemplo, construir o estádio da Copa. Nem todo mundo foi lá ver jogo de Copa e acabou pagando por aquilo. O que acontece? É uma coisa que o governo está colocando e fala tanto do déficit. Se há déficit, eu queria que eles explicassem a seguinte situação. Até pouco tempo atrás, era permitido o governo tirar 20% das receitas das contribuições sociais para usar com o que ele quisesse. Inclusive do INSS. Inclusive do INSS. Então, é a desvinculação da receita da União, a famosa DRU. Então, o governo ia lá no pote, metia a mão e puxava 20% para ele usar com o que ele quisesse, pagar o que quisesse. O que acontece? Diz que não tem dinheiro, está tirando 20%. O governo agora, né, no ano de 2016, acabou de aprovar uma nova lei dizendo que não é 20%, ele passa a ter direito a tirar 30%. Então, é como se eu devesse no cheque especial e falo que não tenho dinheiro e peço para o meu gerente no banco aumentar meu limite de cheque especial. Vou tirar mais da onde não tem. Né? Então, é uma coisa que não se concebe, não entra na cabeça de quem mexe com o direito previdenciário essa retirada. E uma outra situação é a previdência urbana, ela é superavitária. Por quê? As pessoas pagam e tem todas as receitas. Então, por exemplo, o trabalhador paga de 8% a 11% e as empresas pagam 20% de contribuição. Então, você tem um recolhimento sobre a massa salarial, às vezes, de 31% e outras receitas. Então, loterias, né, a própria COFINS, a CSSL, tudo isso é somado e jogado para a Previdência. O que não bate na conta do governo? A gente tem aí, por exemplo, 29 milhões de beneficiários do INSS que recebem um determinado valor. Já o servidor público, nós temos 1 milhão de aposentados que gastam quase tanto quanto os 29 milhões. E o servidor público, até pouco tempo atrás, até 2003, ele não contribuía para a Previdência. Né? O trabalhador rural, eu não sou contra o trabalhador rural e não sou contra as aposentadorias rurais. Ele está até aqui anotado para mim fazer a pergunta para você, no caso do trabalhador rural, porque ele já paga o fundo rural, ele paga... Mas durante um período ele não recolheu, né? Não havia o recolhimento. Hoje tem o fundo rural, né? Há um recolhimento, uma participação. Mas assim, não que não tenha que ter o benefício, só que esse benefício tem que sair do tesouro. Mas não é duplicidade? Não. Se ele tiver que pagar o INSS lá? Então, na verdade, assim, como ele ficou um período sem pagar, porque a lei não previa e agora vai ter o recolhimento, né, não vai acontecer uma duplicidade. Mas o que eu falo assim, é que essa verba para pagamento para o trabalhador rural deveria sair do Tesouro da União. Então, não só a Previdência, mas como todos os impostos deveriam ajudar a pagar isso. É o mesmo que ocorre, por exemplo, com o LOAS, que não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial para aquele que nunca contribuiu e com 65 anos de idade ele está num estado miserável e precisa de um salário mínimo para sobreviver. O governo tira do caixa e joga na conta da Previdência, quando na verdade ele deveria arcar com todos os impostos. E aí a conta dá negativa, porque ele está tirando de um único pote onde só o trabalhador coloca dinheiro. Doutor, eu vejo inclusive nos deputados, se não me engano, parece que é 2 mandatos, eles 8 já se anos. aposentam. Ah, beleza. Ele se aposenta, essa aposentadoria dele é o valor de teto, é eterno? É integral. E qual caixa que sai isso? É integral. E aí eles acabam somando tudo no mesmo bolo. É o que eu falo, quer dizer, você acaba tendo o dinheiro da Previdência pagando para quem nunca contribuiu. E não existe milagre, a gente até costuma falar, não tem almoço grátis. Né? Se eu te convido para o almoço e você não está pagando, ou eu estou pagando ou alguém está pagando. A mesma coisa na Previdência. Não dá para tirar do pote se não foi colocado. Então a gente tem a situação aí hoje dos políticos, né, que não tem essa contribuição suficiente para pagar. Quer dizer, eu contribuo, ele tem uma contribuição, mas é durante 8 anos, para receber uma pensão, um valor, um benefício integral a vida toda. Né?
Uma coisa que ficou fora agora da reforma, porque quem tem medo, né, e tem juízo não mexe, é os militares. Então, os militares foram deixados de lado, não vai mexer nas aposentadorias nem nas pensões dos militares, né? Então, assim, é um acordo político, vai se costurando politicamente para beneficiar algumas categorias e prejudicar outros. É isso que vai acontecer. Agora, me diz uma coisa, levando até na conversa, pelos deputados, se ele fica 8 anos lá, então ele incorporou a periculosidade, o insalubre, a penosa, ele incorporou tudo. Em 8 porque anos, ele fez em 8 anos, ele está aposentado. Para ele está resolvido o problema dele. Faz mal, 8 anos de trabalho ali. E o coitado do caminhoneiro, na sua opinião, que dirige um caminhão pesado aí nas estradas, nas rodovias, dias, noite, não precisa te explicar tanto que você já foi caminhoneiro e sabe, ele deveria ser considerado insalubre e entrar nessas regras desses tipos de benefício? Eu entendo que é uma das profissões que deveriam ser agraciadas com a aposentadoria especial, né? O caminhoneiro, o motorista de ônibus urbano e outras profissões, que nem vigilante, segurança, são algumas categorias que deveriam voltar ao rol das atividades, que deveriam ter direito à aposentadoria especial simplesmente pela dificuldade da profissão, né? A gente tem aí, por exemplo, o taxista também, é outra profissão penosa que roda a cidade. E fica no risco o tempo inteiro também, né? Então, assim, ainda mais se a gente considerar hoje a questão de roubo de carga, do jeito que anda as rodovias, então deveria ser agraciado com um benefício diferente. Um segundo só, vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Eu vou até aqui fazer algumas simulações assim, de perguntas junto com o senhor, para o senhor poder explicar um pouco mais de caso a caso para os nossos ouvintes, para os nossos caminhoneiros, para as nossas pessoas que queiram se aposentar, ter uma opções de caminho. Um homem com 59 anos de idade e 30 de contribuição, ele precisa de mais 5 anos para se aposentar e para entrar na nova regra? Então, algumas contas terão que ser feitas, quer dizer, a Previdência é muita conta, muito cálculo. Nessa simulação, se ele tem 59 anos de idade e os 30 anos de contribuição, faltam 5. Na verdade, ele vai ter que contribuir durante 7 anos e meio. Por quê? Como é que vai ser essa mudança, né, João? Se a pessoa tiver 50 anos na data da lei, ele tem que contribuir metade do tempo que falta a mais. É um pedágio, ele vai pagar 50% a mais do tempo que falta. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, se falta 5 anos para ele se aposentar, ele teria que pagar mais 7 anos e meio. 2 anos e meio de pedágio para ele poder aposentar. Mas aí nós estamos considerando 55. Os 59. 59. É para ele ir para 65. Para ele ir para os 65. Só que o que vai acontecer? Em algumas situações, talvez esse pedágio não seja vantajoso. Então, por exemplo, ele com 59, ele completa os 65 antes desses 7 anos e meio. Então, ele vai pegar 65 mais 36 anos que ele vai ter de contribuição, ele vai conseguir uma aposentadoria de 87%. Então, talvez seja melhor.
ou talvez é melhor ele pagar os 37 anos e meio e ter com 100%. Cada caso vai ter que ser analisado, vai demandar muito assim, procurar um especialista na época da aposentadoria. E se for uma pessoa que ele tem lá no caso 52 anos e tem 31 de contribuição? Então ele falta, se for um homem, eu estou considerando um homem, Sim, né? Falta 4 anos para aposentar. Quanto tempo ele precisa? Com 50% a mais, ele precisa de 6 anos. Como ele tem os 52, ele vai ter 58 anos de idade. Para essa pessoa é mais vantajoso pagar os 6 anos, pagar esse pedágio e se aposentar com os 36 anos de contribuição. Se fosse um de 46 anos de idade e 34 de contribuições. Então, esse caso aí é um caso complexo, porque ele falta 1 ano para aposentar, mas ele está antes dos 50 anos. Essa pessoa só se aposenta com 65 anos de idade, ou seja, ele vai trabalhar mais 19 anos da vida dele, mesmo faltando 1 ano. Faltando 1 ano, ele tem que trabalhar 19. Porque ele está antes, vai ter menos de 50 antes da lei. Então, você vê que é meio complexo os cálculos por isso. Quer dizer, falta 1 ano. Pela lógica, ele teria que trabalhar, se fosse pagando o pedágio, mais 1 ano e meio. Mas como ele não tem os 50, ele pega a lei nova e ele só se aposenta com 65 de idade. Ou seja, ele tem 34 mais 19, esse camarada vai trabalhar 53 anos. E as mulheres com 58 anos de idade, o que precisa mais 1 ano e meio para se aposentar? Então ela tem 58 e falta 1 ano e meio de tempo de contribuição. Na verdade, para ela já entra na regra da vigência ainda dessa transição, porque é uma regra de transição que vai ter. A mulher que tiver 45 anos, porque para o homem é 50, para a mulher é 45. Ela vai poder pagar o pedágio. Então, se falta 1 ano e meio, 18 meses, ela vai ter que contribuir mais 9 meses, 27 meses, e ela se aposenta ainda na regra de hoje, com a lei de hoje, pelo tempo de contribuição. Ela não vai precisar chegar nos 65. Doutor, agora me diz uma coisa. Eu queria que o senhor desse para nós um pensamento seu geral do INSS que nós aplicamos hoje e daquilo que eles estão querendo colocar para nós, para que os nossos ouvintes possam nos entender e até se nós precisarmos fazer alguns protestos ou algumas contestações, para que eles se somem a nós. E talvez eles não façam isso porque ele fala, não estou na hora de aposentar, então o meu problema é daqui 2 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 20, e ele está deixando de olhar isso, que daqui 20 ele vai estar muito mais difícil que talvez hoje, se acontecer certas mudanças. Então eu queria que o senhor colocasse para nós, hoje ela funciona tudo assim, amanhã ela vai funcionar assim. Então, assim, do modo geral, para o caminhoneiro que está em casa, né, podendo nos assistir, hoje eu digo que a gente não tem o sistema perfeito, não é o sistema perfeito, merece alguns ajustes, né? Deveriam ser feitos alguns ajustes, mas ainda é a melhor cobertura que nós temos, né? O caminhoneiro, se puder contribuir, ele vai ter a melhor cobertura com o sistema que é hoje. Por quê? Porque pode se aposentar, a gente tem direito à aposentadoria especial, se comprovada. Eu não tenho uma idade mínima, isso é fundamental, porque assim, se eu contribuo, eu já passo a ter o direito à aposentadoria, né? Agora, como vai vir, eu tendo que trabalhar às vezes 49 anos para ter um benefício, que nem a gente deu um exemplo agora de 53 anos de contribuição para a pessoa se aposentar, vai ficar muito ruim. Então, cabe a nós, né, o colega caminhoneiro que está em casa, buscar mobilização. Eu acho que é conscientização do que está acontecendo e a mobilização para que não passe o projeto da forma como está. Eu acho que não deve ser feito desse jeito tão radical. Há a possibilidade de ser feito de formas mais suaves e buscar recursos. Eles estão querendo, inclusive, em alguns casos, aumentar a contribuição de 11% para 14%. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável, quer dizer, vai cobrar 20% às vezes de uma pessoa, né? O autônomo já paga, às vezes, a contribuição de 20%, porque não tem um empregador,
Mas, assim, em algumas situações vai ficar inviável. A gente não vai conseguir se aposentar. Quer dizer, toda hora vai ter uma reforma, vai ter uma discussão, vai chegar uma hora que vai falar, agora você só aposenta com 80, com 90 anos. A gente tem brincado até, que vai ter hora que vão exigir que venha acompanhado do avô, sabe? Você vai ter 80 anos, mas para poder aposentar tem que estar com o avô junto, quer dizer, não aposenta. É mobilizar, conversar. Eu acho que o caminhoneiro está sempre aí, eles estão se reunindo, às vezes chega em posto de gasolina, conversa, levar a informação para o outro, procurar as entidades. Eu acho que a entidade é fundamental. Eu estava conversando até com o pessoal do metrô há poucos dias atrás. Eu acho que essas categorias conseguem mobilizar e talvez até, se for a situação, de parar um país para falar, não é isso que a gente quer. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é o que a gente quer para a gente, né? E essa coisa, eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 30 anos de idade, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou aposentar. Lá, quando eu era mocinho, quando eu tinha 18, 19, 20, eu também pensava isso, só que eu já estou com 45 e o tempo passa, o tempo voa, né? Então, eu acho importante isso, a gente se mobilizar e, a não ser que as pessoas estejam contentes com o que está aí, se mobilizar mesmo e tentar fazer alguma coisa a respeito. Vamos nós para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Mas essas mudanças, ela vindo, você acha que ela vem no pensamento deles, mesmo que a população no sacrifício, ela teria solução do caixa? Então, não vai, eu acho que não vai resolver o caixa. Eu acho que não vai resolver o caixa, né, porque eles estão usando o dinheiro para outras coisas. Tem um dado estatístico que 44%, porque assim, a discussão, normalmente quem está defendendo a tese é economista. E quando você vai ver, são economistas de banco. Porque o que acontece? Lá atrás, no plano real, para poder fazer o plano real, foi aberto o mercado da previdência privada, que é um mercado gigantesco, né? E aí o que ocorre? Se eu te dou uma aposentadoria muito boa, você não corre na previdência privada. Então, eles vêm derrubando a aposentadoria, tanto é que a aposentadoria era com 10 salários mínimos, hoje nós não temos 6. O sonho do governo é pagar salário mínimo para todo mundo, né? Então, a previdência privada passa a ser um mercado, e aí os grandes bancos querem morder essa fatia, né? E a gente tem a seguinte situação, os economistas defendem que o gasto do PIB é 9% para pagar a aposentadoria. Só que eles deixam de comentar que 44% do nosso PIB é para pagar juros de banco, para enriquecer banqueiro. Então tinha que mudar a sistemática do banco, quer dizer, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para pagar a previdência, não é porque é a previdência em si, é porque estão pagando 44% de juros. Absurdo, astronômico, o maior juro do mundo. Você falou de previdência privada. Você acha que seria um caminho? Então, hoje eu acho uma alternativa. Infelizmente não deveria ser, né? Mas hoje é uma alternativa que tem que ser buscada dentro de algumas instituições fortes, porque também não adianta colocar seu dinheiro numa instituição que possa quebrar, né? Mas é uma alternativa. Eu vou te dar um exemplo, que eu fiz uma simulação há não muitos dias. Hoje, eu, Arismar, com 45 anos de idade, se eu fizesse um aporte de R$45 mil, num plano da OAB, que a gente tem lá uma entidade privada que tem a previdência privada. Se eu colocar R$45 mil e pagar R$200 por mês, até os 65 anos de idade, eu teria os mesmos 5.200 que a previdência do INSS me dá. Então, se eu somar o tempo que eu já contribuo, vamos dizer que fosse 20 anos, seria uma contribuição aí de R$2.250 por ano.
Então, se eu estivesse acumulando R$ 2.250 por ano, hoje, com 45 mil, pagando R$ 200 durante 20 anos, eu teria 5.200. Por isso que eu acho que a conta do INSS não fecha. Porque o trabalhador paga muito mais que R$ 2.250 por ano. Quem recolhe sob salário mínimo paga R$ 176 mês. Ou seja, no final de um ano ele paga esses 2.000 e pouquinho por ano. Então, a conta do INSS não fecha, é isso que me estranha. Né? Como que eu vou pagar um valor e depois recolho R$ 200 por mês, que é um recolhimento baixo, e eu teria 5.200, eu teria o teto com os mesmos 65 anos. Mas quando você vê até alguns saques, vamos chamar assim, em alguns fundos de investimentos ou fundo de previdências, o segurado não se torna penalizado quando essas coisas acontecem? Então, aí que tá, depende de quem está gerindo, né? Você tem algumas situações que a Previ, o próprio fundo da Petros, da Petrobras, onde está na gestão política, que usa o dinheiro do fundo para investir em água furada, vamos dizer assim, em barco furado. Isso não deveria ocorrer. Então, por exemplo, o dinheiro do fundo deveria ser aplicado em coisa que dá rentabilidade, e não, às vezes, fazer empréstimo fraudulento, essas coisas. Deveria ter um controle maior sobre isso. Por isso que eu falo procurar instituições sérias. Né? Uma empregada doméstica, ela passa a ter... Como que ela faria para ela poder se aposentar? Vamos até simplificar, porque ela teve modificações de lei. A empregada doméstica agora ela passou a ter umas alterações, onde ela passa a ter direito a várias coisas, né? Inclusive fundo de garantia, seguro-desemprego. E aí ela tendo a contribuição mensal, se o patrão fizer a contribuição mensal, ela vai ter direito à aposentadoria normal, por tempo de contribuição ou por idade. É normal. Ela passou a ser uma trabalhadora comum. Desde que seja depois de tantos meses. Depois do tempo normal da lei. Ela cai na mesma regra da Previdência normal do trabalhador comum. E eu vejo isso dentro do nosso país, como você colocou, nossas cidades de alguma coisa do Nordeste, de algumas coisas. Nós temos muitos ribeirinhos que estão lá e que não estão no Bolsa Família, não. Eles estão trabalhando. E essa pessoa nunca fez nenhuma contribuição. Como que essa pessoa faz? Então, é assim, na verdade ele tem que vir para o sistema, quer dizer, o ideal é que todo mundo contribuísse. Então, mesmo essa pessoa que está nos mais longínquos rincões do Brasil, ele tem que passar a contribuir para ter direito ao benefício. Em algumas situações que o segurado especial, não atividade especial, alguns segurados especiais têm a garantia de ter o benefício mesmo sem o recolhimento, mas isso já há algum tempo. Agora não, agora todo mundo tem que contribuir. Quer ter o direito, tem que contribuir. Quem não contribui, o que vai ter? O LOAS, que é com 65 anos hoje. Com a mudança também da reforma, ele progressivamente vai aumentar para 66, 67, até chegar aos 70. Bom, resumindo, ele vai ter que continuar pescando lá para poder pensar em receber um salário mínimo. Até os 70 anos. Para poder receber um salário mínimo. É isso aí. Doutor, eu queria te agradecer aí pelo nosso segundo programa, aí por estar trazendo essa mensagem, trazendo o seu conhecimento, e eu acho que foi enriquecedor a mente dos nossos ouvintes, dos nossos caminhoneiros, e eu queria te agradecer aqui, queria que você deixasse o seu minutinho de despedida aí, de agradecimento ao nosso povo. Bom, colega caminhoneiro, foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo algumas coisas. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar, né? A gente tenta esclarecer. Vou deixar o e-mail, arismarjr@ig.com.br. Pode encaminhar lá, a gente responde sem problema algum, né? As dúvidas que tenham. E desejar aí para vocês um bom ano de 2017. Espero que a reforma não passe do jeito que está e que a gente consiga se mobilizar pelo país para poder lutar contra essa tirania que está acontecendo por parte do governo. E aí eu não falo em coloração política, não é o partido A ou o partido B. É o governo que está aí, né, ou outros que venham, querer fazer retrocesso social. A gente não merece isso, não. E eu queria aqui deixar o nosso boa noite aos nossos ouvintes e dizer, se alguma coisa precisar mais sobre essa entrevista, também terá meios de nossas divulgações dentro do próprio programa, que pode entrar em contato conosco, que nós passamos
Passaremos ao Dr. Arismar e com certeza ele responderá para todos nós. E o nosso boa noite. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.